Olá, amigos! Seja bem-vindo a este canal. Esta plataforma é um lugar onde se louva, se prega, se exalta, se glorifica o nome daquele que é, que era e que há de vir. Portanto, se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você esteja assim acompanhando todas as novidades aqui postadas. E se sentir o desejo aí no coração, também deixe o seu like. E se você não gostar, pode deixar o dislike também. Fique à vontade para você fazer aquilo que sentir em seu coração. Se quiser comentar, comente, compartilhe com os amigos, assim você está ajudando a conhecer a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos a um texto belíssimo que vai nos trazer grandes ensinamentos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 29. Vamos prestar atenção, fica até o final, você vai perceber o que Deus tem para nos falar. Diz assim: o bom samaritano. Com certeza você já ouviu essa parábola ou talvez já tenha lido. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e a teu próximo de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 28 diz assim: Então lhe disse Jesus: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Amados, esta é uma linda parábola que nos traz grandes ensinamentos a respeito do reino de Deus. Esse intérprete da lei, ele, não sei qual era a intenção dele em aproximar-se de Jesus e fazer esta pergunta, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Primeiro porque ele conhecia a lei. Se ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos do Senhor. E foi realmente uma pergunta muito importante, uma pergunta bastante inteligente. Mas qual era a intenção dele, segundo a palavra de Deus, ao fazer esta pergunta? Nós notamos que esta pergunta realmente foi feita não porque ele tinha o desejo realmente de ir para os céus, mas a intenção dele era de testar Jesus, era de colocar Jesus à prova. Mas Jesus, como um dos homens mais inteligentes, sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E Jesus Cristo justamente respondeu à pergunta dele, se ele conhecia a lei e como é que ele estava realmente vendo, foi quando ele disse que realmente na lei nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós tínhamos que amar a Deus realmente, não amar de palavras, de boca para fora, mas amar de nosso coração, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Mas será que ele estava fazendo isso? Ele deixou claro, disse, olha, então se você estiver fazendo isso, ou se você fizer isso, você vai ter a vida eterna, ou seja, você vai viver eternamente, porque o reino dos céus será para aqueles que aceitarem Jesus e que vai viver eternamente nas mansões celestiais. Mas ele, querendo justificar, perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? Foi quando realmente Jesus Cristo contou uma belíssima parábola. Olha que situação ficou esse homem depois que Jesus Cristo contou esta parábola. E ele realmente deve ter imaginado o quanto ele realmente estava errado, o quanto realmente ele não era uma pessoa que amava ao próximo, porque se ele já estava tentando Jesus com essa pergunta, querendo testar Jesus, colocar à prova, era sinal de que ele já não estava amando o próprio Jesus. Porque quando a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração, e ao próximo como se fosse a nós mesmos, não seríamos capazes de machucar, ofender, destruir ou humilhar o outro. Porque é isso que ele fez com Jesus. Mas Jesus quis dizer para ele: eu vou mostrar para você quem é o próximo.
caiu realmente nas mãos de uns ladrões, salteadores. Um homem que vinha de Jerusalém para Jericó e foi realmente espancado, roubaram ele e deixou realmente esse homem quase destruído, meio morto. Só que descendo pelo caminho, um sacerdote passou de largo, fez de conta que não viu aquele homem. Quem era o sacerdote? Era um homem que representava a lei de Deus, um homem que conhecia a Deus. Exercia o sacerdócio do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que caiu também um levita, passou também um levita, um homem que estava sempre no templo, organizando as coisas, organizando realmente a parte musical, né? Estava sempre na frente da obra do Senhor. Mas fez de conta que não estava acontecendo nada com aquele homem que estava meio morto. Mas passou um samaritano, alguém que poderia não ter feito absolutamente nada em relação aos outros que eram homens de confiança do Senhor. Mas esse samaritano pegou aquele homem, se compadeceu dele, colocou sobre sua cavalgadura, sobre seu cavalo, levou para uma estalagem, cuidou dele, deu tudo o que ele precisava e disse, olha, eu vou partir, vou para uma terra distante, mas quando eu voltar, eu pagarei o que faltar. Então cuida dele direitinho, porque o resto, quando voltar, eu termino de cuidar. Na verdade, esse samaritano representa o próprio Cristo. Porque estava demonstrando uma nação que era de Samaria, que era realmente rejeitada pelos judeus. E Jesus Cristo era judeu, mas ele se colocou como um samaritano. Alguém que era desprezado por pessoas que eram chamadas de Deus, porém foi um samaritano, se colocando como um samaritano, que ajudou aquele homem, demonstrando que não se deve fazer discriminação ou preconceito de ninguém. E isso aconteceu. E Jesus Cristo, realmente ele veio. Ele se colocando no lugar do samaritano, e hoje a gente percebe que se nós colocássemos no lugar daquele homem que foi espancado, humilhado, destruído, representa realmente a nação, a humanidade que hoje está sendo destruída, espancada e humilhada pelas forças malignas, por Satanás. E estavam desgarradas e destruídas. Mas Cristo veio, teve misericórdia de nós, deu a sua vida por nós, e ele partiu para uma terra distante, e diz que ele voltará. E quando ele voltar, tudo que mais necessitar vai ser perfeito nesse dia, porque ele vai levar aqueles que foram lavados e escolhidos pelo sangue do Cordeiro. Note que parábola linda, lindíssima, para que nós possamos tirar proveito disso. Que nós devemos realmente amar a Deus de todo o nosso coração. E à medida que nós amarmos a Deus de coração, de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Será que você que se sente amado por si, se você se ama, você seria capaz de espancá-lo a si mesmo? Seria capaz de pegar uma lança, furar a si mesmo, uma faca, se cortar? A não sei que são pessoas que têm problemas psicológicos, mas se você se considera uma pessoa normal, você não seria capaz de fazer isso. É isso que Deus está nos ensinando. Também você não deve fazer com outra pessoa, porque deve amar na mesma situação em que ele é, do mesmo jeito que ele é. Nós devemos amá-lo, sem discriminá-lo na questão racial, de cor, preconceito ou posição social. Porque Deus nos amou do jeito que somos. E Ele nos deu vida para que um dia nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Pense nisso. Porque do mesmo jeito que aqueles homens desprezaram aquele homem, levita, tanto o levita quanto o sacerdote, não fez pouco caso naquela pessoa que estava precisando de ajuda, se fizermos assim também, seremos tais como eles. Essa parábola nos ensina que temos que fazer como um bom samaritano. Procurar sempre o máximo possível para ajudar as pessoas. Ajudar realmente, não só de forma espiritual, mas se alguém estiver precisando de um alimento, você chegar na sua casa e pedir, olha, me dá um pouco de comida ou água, e você disser, olha, vá em paz, que Deus te abençoe, mas não satisfazer as necessidades físicas dele, de nada serve. Por isso temos que ajudar tanto fisicamente quanto materialmente na questão da necessidade a quem estiver precisando. Esta é a mensagem de hoje. Reflita. Não posso estender muito porque senão vai ficar muito longo o vídeo e as pessoas não assistem tudo, a gente sabe disso. Mas que Deus esteja abençoando a você que se conseguiu chegar até esse final.
Tenho certeza que Deus trará grandes vitórias nas suas vidas. E que Deus os abençoe. Reflita sempre na palavra de Deus, porque esta é a bússola que nos leva para os céus. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo.